Olá, tudo bem? Bem-vindos ao TechCast, o podcast da Techers. Meu nome é Eduardo Saig e a Techers é uma consultoria de recrutamento e soluções para recursos humanos, tecnologia e negócios. Nesse episódio eu vou receber Patrícia Viotto, mas como eu sempre faço, semana passada eu esqueci, desculpe, cabeça tá cheia, bastante coisa para a gente fazer e muitas vezes eu esqueço. Eu me esqueci de autodescrever, que é uma prática que a gente tem para aquelas pessoas que não conseguem nos ver. Então a gente diz resumidamente como a gente se aparenta. Bom, sou homem branco, cis, hétero. Hoje eu estou vestindo uma camisa de manga curta azul, que eu acho que é uma vestimenta que o Brasil poderia adotar, a camisa social de manga curta. Percebo que tem muita gente que olha feio, mas estamos num país tropical e estou gravando aí em São Paulo, que está com uma frente fria interminável de 2-3 meses, mas a gente sabe que aqui é muito quente. Uma grande tatuagem preta do braço direito e uma outra grande tatuagem colorida no braço esquerdo que está sendo realizada, está sendo feita. Cabelo curto, barba curta, óculos de grau e estou vestindo também uma calça azul. Do meu lado direito tem uma televisão com o nosso logo e estou no tradicional estúdio de podcast. Vou passar a autodescrição para minha convidada. Paty, bem-vinda. Se autodescreva para quem não consegue te ver. Obrigada, meu nome é Patrícia Viotto, como você bem mencionou. Eu sou uma mulher hétero, cis, branca, cabelos longos, loiros. Estou vestindo hoje uma blusa de mangas curtas também, bege, uma calça bege e um colar bege, ou seja, estou bem neutra hoje. Obrigado, Paty. Vamos começar do começo, que é onde eu gosto sempre de iniciar essas nossas conversas para mostrar da onde os profissionais vieram, de onde os meus convidados vieram, onde você nasceu e basicamente em quais condições. Ok, eu nasci nas margens do Rio Ipiranga, aqui em São Paulo, num hospital atrás do Rio Ipiranga, mas a minha família mora ali na região da Vila Prudente e Moca, então sou da zona leste de São Paulo. Filha de mãe dona de casa, pai advogado, empresário também, e enfim, sou casada pela segunda vez com o Hernando e tenho uma filha maravilhosa, Mariana, que já é psicóloga hoje. Antes da gente agendar esse podcast, obviamente eu te conheci nas várias entrevistas que eu faço, e você foi mãe cedo. Sim. Como é que foi a construção da tua carreira sendo mãe? Mãe cedo, né? 20 anos mais ou menos ali? Eu engravidei com 19 anos, me casei com 19 e tive ela aos 20 anos de idade. E foi um impacto. Eu estava ainda fazendo cursinho, né? Mas queria muito já estar estudando. Não foi uma escolha consciente, não era uma opção. Eu queria estudar. Sempre gostei muito de estudar. Então, eu tive a Mariana e comecei a faculdade. Na verdade, a Mariana vem antes da faculdade. Ela nasceu em abril de 94, eu comecei em agosto de 94. E aí começou a maternidade e os estudos foram muito ao mesmo tempo. Então, claro, você tem uma série de desafios nesse processo. E depois, o estágio, a carreira todo com a Mariana. Então, eu tive que me virar em vários papéis, como mulher, como mãe, como esposa, como estudante, como começando a me entender ainda como profissional, entender as opções como um todo. Então, foi um baita desafio. Que faculdade você fez? Eu fiz administração na FAP e depois fiz outros cursos, nunca parei de estudar, eu gosto de estudar até hoje. Né? Enfim, foram anos assim bem desafiadores, mas eu olho para trás como anos que eu tinha uma energia, a maternidade me deu uma energia muito alta, né, de querer, eu sempre gostei de aprender, então a maternidade meio que aflorou isso. E óbvio, equilibrar pratinhos desde aquela época, né, mas não tem um olhar negativo. Teve momentos dificílimos, mas que eu olho como momentos de altíssimo aprendizado, talvez um dos maiores aprendizados de vida e também de carreira. Sim. Né, também de carreira. Paty, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com mulheres que compartilham comigo que foram mães cedo e que conseguiram construir uma carreira no mercado corporativo sólida e de sucesso, como eu digo que você fez a sua, eu sempre faço a mesma pergunta. Você acha que o momento em que uma mulher tem filho, ela influencia na carreira? Sim. Primeiro assim, não tem momento certo para ter filho. Essa é a primeira coisa, exatamente. Acho que tem momentos mais propícios, mas não tem o certo.
Então, tanto faz se você prefere postergar ou não. Exato. Assim, enfim, tem prós e contras de várias maneiras. Hoje as pessoas falam, nossa, mas você está tão flexível na sua vida assim, que eu tenho uma filha de 31 anos. Então, sim, sim, influencia muito a carreira. Eu lembro que quando eu ia buscar estágios ou ia buscar trabalhos, esse era um tema, né? Graças a Deus, o contexto da época, o contexto atual está mudando. Ainda tem muito para mudar, mas já mudou muito. Então, no começo da carreira, eu aprendi que eu nunca tive vergonha de ser mãe cedo, nem absolutamente, mas eu aprendi muito rapidamente que não era um tema que eu devia trazer naturalmente. Se alguém perguntava, eu contava todas as gracinhas que a Mariana fez e absolutamente tudo. Mas se alguém não perguntava, eu era mais discreta, porque o ambiente dizia, ai, não, isso aqui não é para quem tem filho pequeno, né? Isso aqui tinha um contexto de mais barreiras, né? Então, você também, acho que as pessoas vão aprendendo como lidar com o contexto, né? O contexto não acelera para algumas pessoas como para outras, e não estou fazendo aqui uma fala de coitada, absolutamente, mas era um mundo muito diferente. Gosto dos programas que a gente vem evoluindo. 30 anos atrás era completamente diferente. Né? Então, acho que é muito bacana que hoje a gente tem mais espaço para falar de quem somos de maneira mais integral no trabalho, né? Naquela época ainda se ouvia, né? Os problemas pessoais ficam no cabide da casa e saem. Eu falei, como assim, né? Então esse é um argumento que foi utilizado muito até comecinho dos anos 2000 e que todo mundo percebeu que são as mesmas pessoas, né? Claro. E isso faz muita diferença hoje. E eu acho que para as mães atuais isso também é um contexto muito melhorado, muito melhorado. Exato. Vamos entrar já na tua ida para os Estados Unidos. Você é uma profissional de recursos humanos, que a gente ainda não entrou nessa seara. Em que contexto que você foi morar lá? E dentro do contexto dos profissionais e das executivas brasileiras, você permaneceu um bom tempo lá. 4 ou 5 anos, né? 5 anos. 5 anos, por aí. Como é que foi a tua jornada até este convite? E aí eu quero, obviamente, explorar a realidade americana. Porque, dentro da minha experiência, existe sutis diferenças entre, por exemplo, quem faz algum tipo de assignment fora, 6 meses, 1 ano, e quem permanece em qualquer lugar por mais de 3 anos. Para mim, mais de 3 anos, você já começa, de fato, a pensar como as pessoas do lugar aonde você está. Então, provavelmente, você tem aí uma mentalidade, não vou dizer americanizada, mas você sabe como eles pensam. Né? Então, como é que foi a tua jornada, em Minas Gerais, até os Estados Unidos, e aí? Ok, bom, a minha jornada sempre eu falo que começa com a maternidade junto com a carreira, né? Então, isso moldou. Então, todos os movimentos de carreira que eu fiz, sempre trabalhei na área de RH, mas todos os movimentos de carreira que eu fiz é porque ou os desafios estavam já entrando num nível de estabilidade, eu sou uma pessoa que preciso de novos desafios, preciso ser desafiada permanentemente para poder crescer, né? Ou para me motivar. Então, se eu não tenho novos desafios, eu fico muito aborrecida. Aborrecida, assim, desestimulada comigo mesmo, né? E eu sou daquela que começa a procurar coisas para fazer. Então, todos os movimentos foram muito moldados nessa questão de buscar novos desafios. Então, em determinados momentos, conheci indústrias diferentes, né? Então, eu trabalhei em B2B pesado, indústrias de manufatura pesada, em B2C, serviços financeiros. Então, cada uma dessas experiências me moldaram em competências diferentes, culturas diferentes, negócios diferentes, posições diferentes. Então, o começo da carreira foi um pouco mais alongado e eu fui ganhando esse escopo de competências muito diversas. Até que eu me deparei com as primeiras posições que lidavam com a América Latina. Eu achei um barato essa coisa de multiculturalidade, né? Conhecer o contexto. E para mim não basta só ter a relação. Eu tinha que ir lá no livro estudar, fiz curso na PUC de Latinoamérica, fiz trabalhos de leitura, né? Cada vez que eu ia viajar para país a trabalho, eu voltava com pilha de livro, uma loucura. Eu queria muito entender as raízes do porquê que éramos diferentes. Então essa curiosidade sempre me... Quando você fala raízes do porquê éramos diferentes, é o Brasil frente à América Latina como um todo? Eu acho que é... Ou é o Brasil versus cada país? Eu acho que cada país tem a sua história. A gente meio que, olhando a partir do Brasil, a gente enxerga a Latinoamérica como uma coisa única. Coisa só. E tinha diferenças tanto de idiomas, né? Assim, por que você usa essa expressão e não aquela? E eu usava uma expressão num país errado. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui não é igual.
O contexto histórico também, né? O Cone Sul, os países do Cone Sul muito diferentes da Centro-América, do México e dos outros países da América do Sul, do norte da América do Sul. Então, tinha razões históricas, tinham razões econômicas diferentes, e para mim essa pasteurização não funcionava, né? E pessoas interessantíssimas a conheci nesse período, assim, às vezes com uma capacidade de preparo educacional, intelectual, até superior do que a gente costumava encontrar na época no Brasil. Países que tiveram um nível de escolaridade muito mais alto do que o Brasil na média, historicamente falando. Então eu falei, não, isso aqui tem que vir diferente. Então fiz muito disso para conhecer. Então essa foi uma das primeiras experiências que me ajudaram a criar o contexto para chegar nos Estados Unidos. Trabalhei em empresas multinacionais não brasileiras no começo da carreira, o que me ajudou a desenvolver muito processo, conceito. E em paralelo a isso, desenvolvendo idioma, enfim. E multinacionais brasileiras querendo se internacionalizar, que é também um outro tipo de desafio. Nosso jeito de internacionalizar é muito diferente também. Nesse processo todo, me deram competências diferentes. Entender empresas brasileiras, que você é o headquarter, que você é o centro nervoso, global da empresa. Você toma as decisões e o tamanho do impacto, da responsabilidade, ela está aqui, né? É diferente de quando você é uma filial, né? Nem melhor nem pior, simplesmente diferente. Então, cada uma delas me moldou para chegar. A última empresa multinacional não brasileira que eu trabalhei foi uma empresa americana. O que me trouxe, destravou de uma vez aquela barreira que a gente tem com o idioma, porque um americano chegou para mim e falou assim, por que vocês brasileiros são tão preciosistas com o inglês? E isso é coisa que geralmente é um latino, é um brasileiro muito chato que cobra a gente. E a gente tem essa coisa do medo de querer ser perfeccionista e quando não precisa. E esse contato com esses americanos ajudou a relaxar nesse aspecto. E outra coisa, entender um pouco mais da cultura deles, né? Saindo de lá, eu fui para a última empresa brasileira e trabalhei no Brasil 2 anos e meio com um grupo muito interessante, com um desafio super globalizado, que foi bem interessante. Como eu já tinha tido muita experiência de ser filial, falei, não quero repetir algumas coisas que fiz em filial, quero fazer outras coisas diferentes, né? Porque a filial normalmente tem aquela sensação de receber um pacote e ter que fazer o pacote, não pensar em desenvolver algumas coisas, né? Então, esse foi um presente. E aí, quando vagou uma posição nos Estados Unidos, eu fui uma das pessoas consideradas e a pessoa que eles acabaram escolhendo. E aí foi realmente uma discussão primeiro familiar, né? Porque como casado, você às vezes tem que pensar em qual carreira a gente vai investir. Diferente do passado, onde os homens iam e as mulheres seguiam, né? Sem carreira ou cuidando de outros aspectos importantes dessa adaptação. No meu caso, meu marido topou seguir. Minha filha já estava adulta, já tinha profissão, ficou no Brasil. Então, a decisão de ir teve uma premissa. Decisão, eu vou, mas eu volto. A princípio eram 3 anos, acabaram se estendendo para 5 anos. E tiveram primeiras lições de contato, né? Então, a primeira lição de contato se você trabalhar como você trabalha no Brasil, será vista como inefetivo, né? Porque a gente está acostumado a fazer overtime, passar horas, porque você é percebido como performa melhor. E lá era percebido como, não, você é ineficiente. Então, começam com as coisas. Não tem horário de almoço, né? Assim, as um lanchinho na mesa. Não tem cafezinho, é o que eles chamam de horário da água. Então, você se encontra não no café, mas na água. A gente estranho isso e tal. E era um escritório de uma empresa brasileira que tinha, inclusive, máquina da Nespresso, porque é raro, né? Então, essa dinâmica eu tive que aprender, né? Uma dinâmica de uma sociedade que não opera como a sociedade brasileira. Então, assim, uma coisa que a minha equipe falava é assim, por que eu vou ser amigo do meu líder? E para nós é tão natural ser amigo das pessoas no trabalho. E questões como, você pode me desligar amanhã, por que eu vou ser sua amiga? Então, assim, uma divisão entre o ambiente profissional e o ambiente pessoal muito grande. O que te traz desafios de adaptação no lado social, né? Então, você tem que, na idade que eu fui, aos 46 anos, você já tem uma vida social estabelecida no país que você sai, no seu país, e vai para um país, talvez a maior dificuldade no começo é reorganizar essa... E aí, o que eu fiz? Eu virei um ponto de referência de recepção de expatriados, seja do México, da América Latina, da Europa. Quem vinha, eu fazia
E aí eu continuava fazendo as amizades e ali o novo Criou o ciclo. seu círculo. O que traz desafios para fazer amizade com americanos. Tá? E Uhum. teve outra estratégia para criar amizade com americanos. Patrícia, quais são as vantagens de você ter essa relação pouco interpessoal com os seus colegas de trabalho e, de outra forma, quais são as vantagens do jeitinho brasileiro? Acho que no começo, quando a gente muda, a gente tenta mimetizar. Você fala, eu Uhum. vou tentar ser parecido para ver se o grupo aceita. Né? E chegou um ponto que eu falei assim, não, eu sou uma brasileira, a primeira mulher na posição, uma brasileira que estou aqui. Então, esse é o meu diferencial. Né? Então, a primeira coisa foi reforçar a minha identidade nacional Uhum. como brasileira. Morro de orgulho, nunca deixei de ser brasileira. Sou muito brasileiro. Todo mundo sabia, inclusive, que eu ia voltar, e as pessoas falavam, você vai mudar de ideia. Não mudei. Eu acho que a gente passa a ver o Brasil nessa experiência de uma maneira mais madura, uma maneira mais generosa. Nem tudo que é na grama do vizinho verde é reluz, né? Então, tem muita coisa boa no Brasil, tem muita gente boa no Brasil. Você sai de um lugar que é, no caso de São Paulo, um centro nervoso de negócios, você tem um altíssimo grupo qualificado. Não que lá não tivesse, mas assim, você vê com mais clareza as nossas vantagens, né? Então, eu entendi no meu primeiro ano que um dos grandes diferenciais era eu pensar diferente, eu trazer perspectivas diferentes e eu propor coisas diferentes. Num RH que nos Estados Unidos é visto como protetor da empresa, eu propus ser o intermediador das relações entre empresas e as pessoas, né? E isso foi um choque de cara, né? A área era percebida como você não dá para confiar. E eu não sei trabalhar sem confiança. Então, o primeiro trabalho foi construir, né, a confiança com a minha equipe, depois com as outras áreas, com a liderança, para a gente poder se posicionar. Mas reforçou mais a minha brasilidade, eu acho que nisso. Claro que eu aprendi como eles operam, gosto de algumas coisas, né? Uma das coisas que eu gosto é o que eles chamam de o goodwill, que é acreditar que o outro vai fazer por boa fé, né? Não tem, acho que o jeitinho brasileiro, ele moldou a nossa cultura para desconfiar, e você está numa cultura onde de cara confia, não quer dizer que não tenha problemas, mas confia, gera em você um nível de responsabilidade muito alto em fazer o certo, e relaxa, né? A gente sai do estado de atenção, de desconfiança permanente para um estado de confiança muito interessante, sabe? Quando você fala de quem trabalhava, quem permanecia demais, poderia ser visto como incompetente, isso estava diretamente ligado ao tempo que a pessoa estava no escritório ou ao tempo que ela de fato trabalhava? Eu acho que no Brasil é o tempo que você permanece. Presencialidade, né? A presença e essa coisa de você entregar o a mais está ligado com a quantidade de tempo que você fica lá dedicado à empresa. Tem essa coisa da dedicação à empresa, né? Eu acho que lá a produtividade está mais ligada à entrega, né? Então é uma cultura mais objetiva, mais ligada à entrega em si. E os resultados são claros, são objetivos. Sim. Você entrega isso. Sim. Porque aqui, em alguns contextos empresariais, esse resultado não é tão claro. Isso acaba confundindo muitas vezes. Eu acho que lá as pessoas exigem, os profissionais exigem, de cara você partir com um job description. Eu nunca tive que discutir tanto job description na minha vida como nesse período lá, né? E só que assim, também não é efetivo ficar discutindo job description toda hora, porque você perde um pouco da espontaneidade, da criatividade. Então, esse espaço que nós temos da nossa cultura, ele permite isso. Uma cultura onde tudo é muito concreto, você tem que me dizer o que tem que ser feito, você tem que combinar exatamente como tem que ser feito, tira essa espontaneidade. Deixa muito mais claro que você precisa performar, então, obviamente, você consegue medir melhor. Mas, por outro lado, tira a espontaneidade. Então, essa dinâmica é uma dinâmica que não tem certo nem errado, é diferente como opera. Então, você pode tirar proveito das duas se você souber lidar com as duas. Tá. Patrícia, em que momento da tua carreira, talvez antes dessa tua ida aos Estados Unidos, em que momento que você percebeu, estou me tornando uma profissional de recursos humanos estratégico? Acho que foi no momento que eu estava numa das empresas e foi a primeira vez que eu passei a reportar direto a um CEO.
Ali eu tinha, obviamente, mentores dentro da empresa, eu tinha um reporte dotted line, né, matricial para outras pessoas, do RH, mas foi a primeira vez que eu fui exigida a trazer soluções e não processos, né? Então, assim, quando você está dentro da área de RH, reportando para RH, você é mais exigida a trazer processos, né? Me explica aqui como é que você vai fazer esse processo e tal. Tem várias conversas, mas é exigido muito isso. Essa foi a primeira vez na carreira, foi mais ou menos aos 27 anos. Cedo, relativamente cedo. Foi. Era uma posição pequena, tá? Sim. Não era uma posição grande, mas de qualquer maneira me exigiu grande. E o meu líder não queria saber o como, ele queria o resultado e ele via que eu trazia credibilidade para a estrutura, para as pessoas, para as decisões do comitê executivo dele. E aí sim ficou muito estratégico. Aí eu falei, poxa, é muito bacana gerar impacto, né? Porque aí você tem que pensar como é que você gera impacto e menos qual é o processo que você vai usar. O processo pode ser moldado, ele pode ser utilizado de maneiras diferentes para atingir um resultado. Então foi a primeira vez na carreira, assim, é um diálogo diferente, um diálogo muito diferente. E essa possibilidade de você criar esse diálogo, ele foi uma crescente na sua carreira ou foi sendo intervalado? Foi sendo intervalado, Acho que tem culturas que permitem questionar mais do que outras, né? Então, culturas mais conservadoras e com ambiente mais comando e controle, elas te permitem menos questionamentos, te permitem menos desafiar o status quo. Algumas culturas ou algumas lideranças mais arrojadas, elas fazem mais a diferença no sentido de buscar trazer o seu melhor. Então, quanto cada líder ou cada organização permite você... E as pessoas leem isso muito rápido, muito rápido. Todo mundo sabe os problemas, todo mundo sabe as boas coisas que tem na empresa. A gente, às vezes, acha que as pessoas não estão vendo, mas elas estão vendo absolutamente tudo. E, obviamente, você vê isso nas piadas, nos memes, né? Assim, elas são traduzidas no Brasil de maneira muito espirituosa. E naquilo que é subjetivo também, né? Muito subjetivo, Você ocupou o cargo de vice-presidência, você fez parte de comitês. Na tua visão, o que é um RH estratégico nesse lugar? Nesse lugar de, muitas vezes, ser a número 1 de recursos humanos de uma grande empresa? Eu acho que você vai construindo a sua carreira entendendo que não é possível crescer sem delegar. Né? E para delegar você tem que ter uma boa equipe e confiança numa boa equipe. Não basta ter só uma boa equipe, tem que ter confiança na boa equipe. Então o seu trabalho, primeiro com a tua equipe, é de formar contexto e discutir não o que a pessoa vai fazer, mas muito mais o porquê nós estamos fazendo as coisas, qual que é o propósito do trabalho. E quando você passa a ter pessoas muito sêniores embaixo, o trabalho é muito fácil, eu brinco, né? Você tem que criar um bom ambiente de trabalho propício para que as pessoas realmente entreguem o seu melhor. E você tem que fazer alguma outra coisa com esse tempo que você cuidava de outras coisas, e aí tem uma gestão de, não sei se todo mundo vai entender essa linguagem, stakeholders, ou de pessoas chaves na organização, dentro e fora da organização, que você tem que passar a se relacionar. Então, é o acionista, é o comitê de pessoas, do acionista, os líderes, todos sêniores, você não pode ficar só entregando a sua função. Né? Você tem que circular, entender contexto, que é uma competência muito forte, né, nesse trabalho. Você tem que antecipar problemas e soluções, né? Vamos deixar claro que todo mundo, né, espera soluções. Você tem que olhar para a comunidade. Muitas vezes o trabalho, especialmente na área de recursos humanos, ele não termina no grupo de colaboradores. Às vezes você tem que olhar para a comunidade, o entorno dessa comunidade, como é que você está impactando. Então, é um trabalho muito mais relacional, que às vezes é até difícil de medir. Sim. Você mede por influência, você mede por a qualidade das decisões, do que, de fato, resultados concretos. Obviamente, sua equipe, você tem outras metas mais concretas. E você passa a ser o guia desse time no ponto de vista de mentor, né? Então, a arte de você aprender a abrir mão, inclusive de coisas que você era muito apaixonado, e muito competente. Muito competente, ela passa a ser uma habilidade. Tem gente que não consegue se desapegar desse processo. É um exercício de desapego de fato. Né? Por exemplo, quais são as agendas que os stakeholders externos, os acionistas, eles acabam exigindo do RH? Você pode compartilhar com a gente alguma coisa? Claro. Eu acho que, assim, as mais clássicas, a princípio, depende do escopo desse RH, mas as mais clássicas são gestão da sucessão, né? Eu acho que é uma preocupação muito forte em quem vai ser o novo CEO
os novos vice-presidentes, os novos diretores, os talentos que vão manter, sustentar a cultura da empresa, os negócios da empresa e também trazer inovação. Acho que essa é uma agenda muito forte. Segunda agenda, remuneração estratégica como ponto de retenção, né? Ninguém quer perder ninguém por salário. É claro que salário não é infinito, mas você tem estratégias que podem reter melhor as pessoas. Bom e velho variável. E salário está num componente, né, não só de valores, claro que de valores são importantes, mas também está num componente de qualidade de vida hoje em dia. Então, ele é um tema que lida com bem-estar, mas lida com retenção também. Então, hoje, o tipo de discussão, a qualidade do comitê de pessoas, ele no exercício mudou. Né? É muito mais voltado para a perenidade do negócio. Exato. Tem alguns comitês que precisam olhar contexto político, né? Então, por exemplo, no México, quando eu tive a experiência, lá a gente estava tendo uma série de reformas trabalhistas que afetavam os custos de produção, então nós tínhamos que acompanhar para trazer soluções. Aí são agendas um pouco mais específicas. Em outra empresa que eu trabalhei foi mais o foco em engajamento, eles acreditavam que engajamento para reduzir turnover era um ponto importante. Então, o próprio comitê, com os acionistas, representantes dos acionistas, eles vão trazendo agendas também importantes, mas invariavelmente remuneração estratégica e sucessão são agendas permanentes. E aí o CEO, ele é quase como se ele fosse um presidente daqui do Brasil, ele tem as preocupações executivas da máquina empresarial funcionar. Exatamente. Eu acho que tem uma questão de custos que todo mundo tem que lidar, tem uma componente de bottom line, de resultado, tem uma componente hoje muito grande de sociedade e de comunidade. Dependendo do teu tipo de operação, na manufatura é muito claro que você gera impactos no entorno, então você precisa ter trabalhos com essa comunidade para esclarecer tem a licença de operar hoje, que a comunidade dá para alguns tipos de indústria, outros tipos de indústria menos. E hoje tem preocupações muito claras com segurança de informação e compliance, governança, compliance. A empresa não vai tomar, os executivos não vão tomar decisões que vão colocar a reputação da empresa ou o negócio em risco, né? Acho que esses temas permeiam, não necessariamente todos permeiam o comitê de pessoas, mas eles permeiam as discussões em geral de um comitê executivo. E o que é um comitê de pessoas? O que é discutido e como que é, talvez, a dinâmica dele? Ele normalmente são representantes de todos os acionistas, então majoritários, minoritários, então você tem a composição dependendo do acordo de acionistas. Lá o executivo de recursos humanos leva uma pauta de temas como esses que eu falei, remuneração, sucessão, debate, né? Às vezes o conselho quer realmente estar mais próximo de conhecer os talentos, de ter uma relação para acompanhar de perto. O comitê de acionistas faz uma recomendação para a empresa, onde a empresa pode acatar ou não, mas há um debate sobre isso, né, de alertas, de recomendações de temas que nós talvez não estejam passando pela nossa percepção executiva. Então, os comitês, em geral, eles trazem e agregam valor para o debate, seja no de pessoas, seja no de compliance, seja no de finanças, para que a gente esteja atento. Então, normalmente é uma relação muito saudável em termos de cobrança e de recomendações, né? Eu acho interessante você trazer essa tua visão, porque tem muita gente que acha que essas conversas elas não ocorrem, ou que são conversas de corredor. E na verdade não, né? Você tem um processo. Os talentos, eles são avaliados, eles são discutidos, né? São. Tem níveis, né? Então, quando você vai no comitê interno, que é com o CEO da empresa e os seus diretos executivos, nós já fizemos todo o trabalho embaixo de levando e filtrando e mostrando os talentos. E aí há um debate mais profundo. No comitê do conselho, você fala de cobertura. Alguns conselheiros, como eu falei, têm interesse em conhecer profundamente esses talentos e, por exemplo, quando são comitês de empresas familiares, mesmo que você não tenha uma gestão mais familiar totalmente profissionalizada, há um ritual de relacionamento, porque se essas pessoas serão os futuros CEOs, os futuros conselheiros, eu não quero conhecer eles só quando eles chegarem aqui, eu quero começar a passar a cultura da minha família, da empresa, de maneira muito mais antecipada. Então vai depender do tipo do conselho,
o envolvimento vai depender do tipo do conselho. Mas essas são discussões reais e que um executivo de recursos humanos tem que levar os alertas e os pontos de atenção. Às vezes tem posições que não tem cobertura, que não há cobertura, o que significa interna. Então, será que não é buscar uma estratégia já de uma contratação prévia em algum nível da organização para ir já preparando? Há todo esse tipo de debate, né? Você cria uma posição para preparar um sucessor, uma posição que não é clássica da organização. Sim. Então, são estratégias que são debatidas, sim, com os conselhos. E no mercado, Patrícia, é muito comum a gente ouvir, por exemplo, putz, planejamento e sucessão não funciona, quando, na verdade, precisa funcionar naquele momento ali, não vai. Na tua opinião, quais são, talvez, os principais pontos para que um planejamento de sucessão ele aconteça da maneira efetiva? Acho que o primeiro debate é o que é um sucesso de um plano sucessório, né? Na visão da alta liderança, é você ter mais de um sucessor para uma mesma posição. Na visão das pessoas, isso é uma falência, porque se você pode ser convidado sucessor e eu não serei, eu sou preterido. E aí entra num processo emocional. Fracassei. Ou essa empresa não é justa. Né? Então, eu digo que o sucesso na perspectiva da empresa é o insucesso na perspectiva das pessoas. Então, não é um tema simples de equalizar. Você acha, por exemplo, que num planejamento sucessório, os pretensos sucessores têm que ser só pessoas da empresa ou pode ser um misto, talvez, alguém que está no mercado, por exemplo? Podem ser de fora, na minha visão. Você pode estar mapeando alguém de fora, porque você quer trazer competências que não existam. Você tem que estar preparado para isso. Eu estou sucessor. Eu nunca brinco que você é sucessor. Eu estou sucessor. Muito bom. E a empresa pode falar, bom, mas você não vai trazer disrupção de ideias, porque você está tão acostumado com a cultura, a gente quer trazer alguém de fora. Você pode ter algum sucessor em outra empresa, se você é um conglomerado, você pode ter em uma outra empresa do mesmo grupo. Pode ter no conselho. Muitas vezes a gente vê conselheiros vindo e assumindo a presidência de uma posição. Então, é um xadrez bem feito, ele é muito consistente, porém não percebido como justo do lado das pessoas que estão nas peças do xadrez. Muito boa essa sua analogia. Esse xadrez, ele acontece num tabuleiro que ele é feito por quem? Pelos executivos, pelos conselheiros, no nível mais alto, né? Nos níveis mais baixos, pelos líderes, né? Eles são os grandes representantes. E me estranha muito algumas pessoas chegarem na sala e falarem assim, não, mas eu não acredito que o meu líder vai poder me ajudar a crescer. Eu falei, bom, então nós temos um problema, pode ajudar essa pessoa. Temos um problema sério sobre isso, porque ele é deveria ser um patrocinador. Então, se você tem um problema de relacionamento, você tem duas alternativas, ou você muda de área, ou muda de empresa às vezes, ou você se resolve para entender qual é a dificuldade de ele te entender como um potencial talento, né? E às vezes o que é talento para uma empresa não é para outra, né? Assim, as competências exigidas para uma empresa, os valores exigidos para uma empresa não são para outra. Então, se você não está sentindo que você está sendo valorizado, é muito importante que você entenda quais são os elementos de valorização dessa empresa para ver se você tem. Se você não tem e quer crescer, você tem que procurar onde tem, entendeu? E é assim que funciona, porque não é todo lugar que é igual, né? E nem todo lugar funciona para você, e nós temos que entender isso. Né? E aí entra muito do autoconhecimento que a pessoa tem, né? Autoconhecimento eu aprendi muito cedo que é o fator mais chave. Quanto mais cedo você aprende a se conhecer, melhor será a aceleração das suas competências, seja na vida, eu acho que é mais importante, a linha da vida é mais longa que a vida da carreira. Ponto. Né? Então, assim, seja na carreira. E entender os seus limites, entender também o que você define como isso não dá para mim, precisa bater com a cultura da empresa que você está, com a cultura da sua liderança como um todo. Né? Essa é uma das perguntas que eu sempre faço para todo o profissional convidado aqui que vem, que fala sobre autoconhecimento, porque eu acho que é um assunto muito vasto. Justamente por ele ser vasto, a gente tem muitas ferramentas dos mais variados tipos, desde testes, assessment, esoterismo e o que mais as pessoas quiserem. Quais são as ferramentas, Patrícia, que você usou ou que você
recomenda que as pessoas utilizem para se autoconhecer? Em vez de falar em ferramenta, eu vou falar assim, primeira coisa é a terapia, acho que é bom desde sempre, porque eu acho que pelo menos te ajuda a se entender, né? A entender também no que você é muito bom, que a gente nasce achando que a gente é lindo e maravilhoso pelos pais da gente. E a gente não é que a gente não seja, mas a gente impossível você ter tudo como um super-homem ou uma super-mulher, impossível. Então, autoconhecimento, começando com terapia muito cedo, é uma bênção, seja ela qual for a sua terapia, ok? Eu acho que cultivar a espiritualidade, saúde, essas coisas também, porque você entende os seus limites, né? Se você gosta mais de um esporte individual ou mais coletivo, já diz muito sobre você ali, né? Não tem certo nem errado, mas já começa a dizer muito sobre você, né? Se é uma pessoa mais focada em resultado ou mais em relações, né? Então, tem uma série de ferramentas que vão medir isso. Mas você pode, desde muito cedo, explorar isso em você, começar a perceber. Feedback de outras pessoas é super poderoso, né? Pergunta para as pessoas. Se você é casado, pergunta para a esposa, para os filhos, né? Os filhos, aliás, dão espontâneo. Eu brinco que dão espontâneo. Eu acho que, como eu fui mãe muito cedo, eu fui desafiada em outro lugar muito cedo. Então, no meu caso, acho que isso foi importante. A primeira empresa que eu trabalhei usava uma metodologia antroposófica. Então, o que é isso? É uma filosofia de vida. A primeira coisa que eu aprendi é não dá para você ajudar os outros a se desenvolverem se você não começar por você mesmo. E isso é muito forte, né? Você tá orientando pessoas, aconselhando pessoas, mas você não faz, ou você não se revisa, não dá para fazer. Já é a primeira lição da antroposofia, né? Dentre outras questões. Independente da filosofia que você tenha, você precisa encontrar uma filosofia para seguir. Não precisa ser radical, mas ela pode te guiar com um conceito, ela pode te guiar com uma série de coisas, né? E desenvolver habilidades, se desafiar mesmo, né? A coisa do medo que paralisa, ela não ajuda, seja na vida, seja no trabalho. Procure um lugar onde você se sente seguro para fazer isso. É a reunião do condomínio? Vá lá na reunião do condomínio, liderar a reunião do condomínio para testar a sua liderança de maneira mais neutra. Não vai tentar fazer isso primeiro na empresa, se você nunca fez. Na escola, você gostava de liderar, né? Não liderei. Empresa júnior, iniciativas digitais, fazer palestras, podcasts, enfim. Testar. Se você não se testa, se não se permite, você se limita, né? E aí, cada desafio que vem, você não evolui, né? Você deve ter tido vários na sua vida também. Sim. Imagino que é isso. E você não perder nunca que a sua capacidade de aprendizado ela é permanente. As pessoas falam, Paty, você tem muita experiência. Sim, mas o que me trouxe até aqui não necessariamente me levar para frente, porque se o contexto for muito diferente, as competências forem muito diferentes, talvez eu não seja a pessoa certa, entendeu? E tudo bem. E o que você acha desses assessments tradicionais corporativos? O Hogan diz que... Eu acho que eles ajudam, né? Agora, assim, tem gente que... Não são verdades universais, mas ajudam bastante. Ajudam você a se autoconhecer. O duro é quando você está fazendo isso e medido, e aí você não saiu bem, aí você não vai criar a abertura necessária, né? Então, eu acho que eles são muito efetivos, avaliação 360, tudo isso, quando é para você. Se ele é para fazer uma seleção de sucessores, aí eu acho ele menos efetivo, porque se você, por acaso, não estava bem ou não se performou bem no que é esperado, você fica rotulado, né? Então, eu prefiro sempre recomendar que você faça fora do ambiente de trabalho. Interessante. Entendeu? Porque geralmente ele é feito e disponibilizado no ambiente pela empresa, né? Tem empresas que disponibilizam como puramente ferramenta de desenvolvimento. Acho incrível. Fantástico. Quando ele é medido para processos onde você vai selecionar, seja para recrutamento ou seja para sucessão, acho um risco. Sim. Acho um risco. Você fica... menos diverso. E você fica muito condicionado aos limites que a ferramenta traz, né? É isso. E muitas vezes elas não têm verdade absoluta. E ela vai tirar um recorte de você, né? Exato. Você trouxe aqui um ponto interessante. O que a tua maternidade cedo aportou na Patrícia Executiva? Uau! Resiliência, sem dúvida nenhuma, né? Lidar com diversas prioridades. Tanto é que todo mundo que me conhece, eu tenho uma dificuldade de priorizar poucas coisas, porque eu acho que isso eu tinha que priorizar tanta coisa, era a casa, a filha,
eu me divorciei logo em seguida, então as finanças e tudo, que a carreira e tudo isso, que assim, resiliência foi um fator chave, né? Eu aprendi os meus limites também, né? Tem limites, né? Fazer escolhas. Não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Escolhas, né? Assim, de vida. Então, tem hora que você abre mão, né? Você abre mão, às vezes, da carreira, inclusive, do crescimento da carreira, para poder entregar outras coisas que são muito prioritárias, né? Como a família, a filha. Eu acho que aprendi também competências como ser mais efetiva, muito produtiva, e trabalhar com as coisas que eu gosto. Porque se eu tiver que sair de casa para não olhar a minha filha, que é uma zona de prazer, né? Agora é adulta, mas naquela época era uma zona de prazer na maternidade, de criança, para ir para uma coisa muito chata, ou muito que não ia me agregar, ou que eu não ia também agregar, ou que eu não estava acreditando no propósito, eu acho que não faria muito sentido. Então, fazer essas escolhas era algo muito, muito relevante. Tenho certeza que você já pensou muito sobre essa resposta e sobre esse contexto. Você já parou para pensar se eventualmente você tivesse tido a sua filha depois, talvez ali 30 anos, como é que teria sido? Pensei já, mas eu acho que... Teria sido muito diferente? Teria. Teria? Teria. Eu acho que eu teria feito a faculdade de um jeito diferente. Cada minuto que eu tive nos meus 20 anos, aulas vagas, eu não ia pro bar. Com certeza. Eu ia para casa. Para né? casa dormir. Ou alguém com febre, Sim. coisa desse tipo, né? Eu acho que teria sido uma relação mais suave do ponto de vista familiar também, né? Apesar dos meus pais sempre me ajudarem muito. Eu, assim, seria menos cobranças, né? Assim, acho que na carreira teria começado mais relaxada, teria cometido mais erros, porque como você não quer errar para você continuar, então, assim, o meu nível de exigência ficou muito alto. E isso tem algumas consequências, claro. né? As minhas equipes iniciais sofreram um pouco, eu brinco com todas as pessoas que trabalharam comigo, que Você era uma pegaram chefe uma carrasca? Não, eu era exigente, nunca fui injusta, porque eu acho que as pessoas têm medo de chefes injustos, de líderes injustos, não de exigentes. Eu tenho uma pessoa que eu nunca vou esquecer, eu mudei de área e ela ficou em outra divisão da empresa e eu mudei de divisão. E ela me ligou, depois de 6 meses, ela falou assim, eu nunca achei que eu ia te ligar para falar isso. Eu falei, fala, Rô. Ela falou assim... Saudades. Os primeiros 6 meses foram uma delícia, né? Assim, a gente não tinha aquela pressão, eu não sentia aquela pressão e tal. Mas agora tá muito chato, né? A gente, assim, tô sentindo falta da sua inspiração, de você desafiar a gente fora do nível. Claro que eu fui aprendendo a lidar melhor com isso, para ser uma líder melhor, buscar mais equilíbrio e entender as diferenças e as necessidades de cada um, você vai aprendendo também. Mas, assim, eu seria menos, talvez, nesse aspecto, menos exigente, assim, no nível que eu sou. Qual é a sua sugestão de cursos, habilidades, desenvolvimento para os profissionais que estão ouvindo a gente de recursos humanos, que querem trilhar uma carreira internacional e que desejam chegar nesse lugar de uma diretoria, de uma vice-presidência executiva? Uau! Toda a carreira quase, né? Bom, um aspecto nós já falamos que é o autoconhecimento, né? E você vai se desafiando em esferas muito diferentes, com desapego, né? Se você não souber desapegar do que você ama fazer para fazer outras coisas e aprender a gostar de outras coisas, vai ser muito difícil. Segundo aspecto, se preparar tecnicamente, né? Filosoficamente, né? Assim, você está fazendo isso, você aprendeu na prática ou você aprendeu e sabendo por que fazer isso? Então, não descuidar da questão das teorias que você curte, seja ela quais forem. Que esse é um ponto muito sólido no teu perfil e na tua história. Você sempre estudou, né? Sempre estudou bastante. Continuo estudando. Eu sempre fui uma leitora contumaz, isso tem a ver com o meu pai, dentro de casa, assim, eu li os clássicos antes de ser exigida na escola, então a leitura tem uma formação muito importante. Não tinha grana, muitas vezes no começo da carreira eu não tinha dinheiro para fazer uma pós, mas os meus amigos faziam pós. O que eu pedia? Eu pedia, me passa a relação bibliográfica, eles me passavam a relação bibliográfica, eu comprava os livros e depois eu debatia com eles, né, que era uma maneira indireta de eu cursar o que podia. E provavelmente você lê os livros que eles não leram. Não sei, aí eu não quero... Porque fazendo pós, trabalhando e tendo que ler,
difícil. E aí eu já estava trabalhando, mas assim, eu não tinha grana, eu falei, não, mas eu quero, e como leitura faz parte do meu mundo, essa questão de ler ou seja buscar, do jeito que você quiser aprender. Hoje tem muita coisa gratuita na internet. Você entra na internet, tem Harvard, Columbia, Stanford, tudo de graça, uma série de programas, ou com valor muito possível, né? Então, eu acho que assim, manter o seu crescimento e a sua curiosidade técnica também é importante. Porque você não se desenvolve só para a empresa te pede. Você tem que olhar as tendências para estar preparado quando ela vai te pedir essas novas coisas, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo. Ter mentor e ter um coach, né? São coisas diferentes. Um coach deveria ser o seu líder, que está ali todo dia com você, te trazendo atenção para alguns pontos que você, comportamento ou performance, você deveria estar ajustando, porque esse ajuste é importante, né? Às vezes a gente não está percebendo, tem muito ponto cego, então é importante. Então, ter o seu coach como alguém, como aliado, alguém que você confia é muito importante. O líder deveria ser esse papel. Você não tem, acha outro líder na empresa, mas você tem que ter. O mentor é alguém que você confia, pode estar dentro ou fora da empresa, que você admira, alguma competência ou alguma habilidade, não necessariamente só técnica, pode ser de comportamento, de experiência, que você vai sentar para um bate-papo assim delicioso, de entender como ele fez, como ele construiu, e você vai olhar e vai comparar a sua história com a dele e vai ver também os seus caminhos, né? Quando você estiver num certo nível da sua experiência, também pode ser mentor de alguém ou coach de alguém, porque é delicioso poder contribuir de volta, né, com o que alguém te dizer. Dentro da empresa é importante que tenha gente dentro da sala defendendo quem você é. Então, o seu líder deveria ser um, e outros líderes com quem você trabalha, sejam seus clientes ou fornecedores internos, você não pode trabalhar só pensando na tua área. Você tem que, especialmente em RH, você tem que pensar numa relação muito honesta. E a relação não é de agrado apenas, é uma relação de desafiar, de ouvir, de construir junto. Eu acho que essa competência colaborativa é muito brasileira. Americano trabalha mais individualmente por causa do accountability, né? Da responsabilidade com o no final. Então, eu acho que isso é muito importante. E circular em esferas que você não está acostumado. Então, por exemplo, se você quer ter um conforto em níveis muito sofisticados, altos, no sofisticado que eu digo não é poder aquisitivo, tá? Mas assim, pessoas que já viajaram mais que você. Não é uma estética sofisticada. Não, pessoas que tiveram experiências diferentes da sua. Você tem que sentar e conversar com essas pessoas. Seja no teu ambiente de... Você senta de bicicleta, muita gente ali que tem essa experiência. Procura conhecer a pessoa. Você corre, você, sei lá, vai em grupo de leitura. Quem são as pessoas que estão lá, né? Que têm interesses comuns e que podem trazer essas experiências diferentes. Você tem que ter curiosidade, né? E para o internacional você tem que ter o idioma. É necessário, só para fechar e concluir, que é uma resposta longa, tem que ter o idioma, né? E tem que gostar de conversar. E hoje em dia, gente, também tá fácil conversar com alguém pela internet. Na minha época não tinha internet, então é muito fácil você poder desenvolver. Tem um monte de dica na internet, no Instagram. Aplicativo, um monte de coisa. Um monte de coisa que te permite, não é uma justificativa não fazer porque eu não tenho dinheiro, né? Eu acho que você encontra caminhos, não pode se vitimizar, sabe? Sim. Hoje, na tua visão, o que você projeta para a área de recursos humanos para os próximos 2 anos? Não vou ser leviano de falar mais do que isso, porque eu acho que ninguém sabe como é que o nosso mundo vai estar daqui a 5. Eu acho que é uma área desafiada em 2 aspectos, né? O primeiro deles é como trazer a humanidade num momento que a humanidade está passando por uma crise absurda, muito mais complexa, né? Então, antigamente, por exemplo, quando a gente pensava numa solução de recursos humanos, a gente pensava para resolver o problema da cultura, para resolver o problema da sucessão. Hoje, como o ambiente é muito mais complexo, você pensa em resolver e fazer pequenas inserções na cultura ou na sucessão para melhorar todo o sistema aos poucos, né? A gente até chama processo de cura do processo. Então, como você mantém essa humanidade? Onde há o valor do humano dentro das empresas, né? Do outro lado, como é que a gente absorve a tecnologia, né? Então, eu estava discutindo outro dia com meu pai, ele falou assim, ele me perguntou assim, como é que é a tecnologia nova para a tua profissão?
eu falei, olha, eu acho que a minha geração vai ajudar a fazer a transição, Sim. mas eu não vou programar como hoje quem está vindo já sabe programar. Os jovens da minha equipe sabem Sim. programar. É uma outra dimensão. Então, ter essa sabedoria de entender o teu contexto. E se você, claro, tiver habilidade, manda bala, vai programar. Mas eu acho que nós vamos ficar muito mais desafiados pelos contextos éticos, pelos contextos tecnológicos e pelos contextos humanos. Né? Uhum. Patrícia, quais são os seus próximos passos agora, profissionais? Você que já chegou Olha, eu acabei altos lugares, está de volta ao Brasil. Sim. O que uma pessoa que alcançou aquilo que você alcançou almeja como próximo passo? Recebi essa pergunta ontem, então vamos responder hoje aqui. Eu acho que eu estou Claro que eu tenho uma contribuição que eu ainda vejo significativa com a sociedade, com a comunidade, com as empresas que, porventura, eu venha trabalhar depois dessa transição. Mas eu acho que, do ponto de vista, é contribuir de volta. Né? Continuar entregando resultado, aquela coisa toda, mas eu acho que tem uma contribuição de volta para preparar as novas gerações melhores, preparar os novos ambientes de trabalho mais saudáveis, mais sanos. Né? Eu acho que é essa a contribuição. Né? E se a gente pudesse aliar, acho que como mulher ainda tem uma questão de se preparar e contribuir para estar em conselhos. Né? Eu ainda acho que tem oportunidade para espaço de mulheres em conselhos, trazendo o olhar. E não é só a distribuição de gêneros, enfim, mas de fato um olhar diferente, né, nesses conselhos. E os conselhos estão se tornando mais profissionalizados também, né? Então acho que ainda tem espaço também para navegar nesse caminho. E ser avó, né? Do lado pessoal é ser avó. Minha filha vai odiar ouvir esse podcast. Sem pressão, né? Sem pressão. Mas o meu sonho é ser avó no nível pessoal. Você vê que a maternidade volta para um outro lugar nesse next step, né? Próximo passo de carreira. Né? Muito bom. Quais são os seus pontos mais altos da tua carreira e, eventualmente, os pontos baixos? Acho que os pontos baixos, quando eu tive que enfrentar momentos onde haviam assédios dentro da empresa. A gente é uma área que de uma maneira regulatória nesse aspecto, então é muito triste a gente ver que ainda há espaço para alguns assédios em algumas culturas, em algumas empresas. Já melhorou muito, mas acho que abrir caminhos, enfim, foi, acho que, pontos baixos assim, da carreira, né? Não são experiências positivas, né? Para ninguém, né? Para ninguém. Fica doente, né, o ambiente. Acho que os pontos altos foi, acho que, sem dúvida, ter tido oportunidades únicas, né, como essa, aos quase 50 anos, ir para uma expatriação, viver uma experiência junto com meu marido de uma maneira muito positiva, de se repensar fora da sua cultura e checar que tem coisas que você prefere na sua cultura e tem coisas que você quer absorver. Enfim, acho que viver os dois mundos, ter a tranquilidade de ir e voltar, né? Acho que essa coisa, eu sou uma pessoa que prezo liberdade em vários aspectos e a liberdade de tomar decisões sobre vida e carreira são muito importantes. Acho que ter essa tranquilidade é muito bacana, mas ainda tem muita energia, muita lenha para queimar. Quase não percebi. Quase não percebi. Dona Patrícia, temos perguntas para mim? Sim, a tua carreira também é belíssima, né? Você já esteve Obrigado. dentro das empresas e fora das empresas, né? Assim, o que te move, né, como carreira, como contribuição na sociedade? O que é mais impactante? Eu acho que, do ponto de vista profissional, eu sou um fã inveterado da área de recursos humanos. Eu acho que é a única área que, de fato, tem um impacto direto nas pessoas. O que eu sempre digo, talvez não sempre de uma maneira educada, é que um RH competente é uma boa empresa. RH ruim, empresa ruim. É impressionante. Então, eu acho que, de uma maneira muito objetiva, o que me move internamente é facilitar toda essa dinâmica, apresentando para os meus clientes, ou de uma maneira direta, ou de uma maneira indireta, entendendo de maneira indireta todo tipo de conteúdo que eu faço uma mínima curadoria para ter um convidado que eu confie, que é o teu caso, por exemplo. O mercado já vai te conhecer. Então, provavelmente, alguém que nunca teve contato com você pode ouvir ali 15 segundos de uma fala sua e eventualmente falar, putz, eu preciso de alguém que pense assim. Então, a partir do momento que nós temos
um profissional competente da área de recursos humanos que entra numa empresa, ele vai fazer a diferença. E o que te fez entrar nesse mundo de recursos humanos? Qual foi o ponto de virada? Estava no lugar certo na hora certa, e eu acho que tem muito do autoconhecimento. Em algum momento ali na minha vida, começou em 2009, que eu digo onde a minha carreira realmente começou. Eu ainda trabalhava com marketing, tive vários problemas pessoais, e aí eu me questionei, cara, eu acho que eu não sei nada de nada. Eu era muito jovem, 26 anos ou 25, eu acho que eu não sei nada de nada. E aí eu comecei a buscar todo tipo de ferramenta, tanto ferramenta esotérica, quanto ferramenta da cultura popular, como assessments corporativos, para eu começar a entender as minhas emoções, trazer os adjetivos e os significados daquilo que eu estava sentindo e daquilo que eu estava pensando. E essa foi uma longa jornada, que é uma jornada que ela não termina nunca. E em algum momento, nos idos de 2015, eu fui convidado pela Reis, justamente porque eu tinha tido uma empresa de desenvolvimento pessoal, muito ligado ao coach, antes do coach ser o que é hoje, né, que é completamente diferente daquilo que eu aprendi e daquilo que eu trabalhei. E essa pessoa falou, cara, tem uma grande consultoria chamada Reis, que eu nem conhecia na época, porque era muito distante da minha realidade, e elas precisam de um cara como você, que é um cara que, primeiro, gosta de pessoas, consegue explicar o porquê das coisas, e que tem uma boa atuação comercial. 9 entrevistas depois, entrei. Uau! Não. E aí estamos aqui. Então, fazendo de uma longa história aí de 10 anos. Você conectou com o seu propósito também, né? O propósito é um tema que eu gosto muito, eu estudei bastante, Patrícia. Eu acredito que ele exista, mas ele exista a partir de um momento em que a pessoa ela não precisa lutar para sobreviver. Concordo. Aí faz sentido. Eu acho que até mais ou menos esse momento ali, 2014, 2015, eu fiquei nessa luta para você sair da casa dos pais, começar a construir a tua vida adulta. Casei relativamente cedo também tive uma filha relativamente cedo, me separei, e essa jornada é uma jornada que, para qualquer pessoa que presta atenção nela, é extremamente desafiadora, muito difícil, mas se você conseguir sair dela, você sai dela mais forte. E aí foi meio que uma construção que eu só fui perceber essa construção muitos anos depois, né? Do tipo, cara, eu não gosto muito de usar essa expressão a vida foi me levando, porque eu tenho a ilusão ocidental de que a gente tem controle. A gente não tem controle de nada. Mas eu crio essa fábula para mim, para eu achar que eu sou importante. Dá um conforto. Dá um confortinho. Para minimamente eu achar que eu sei minimamente daquilo que eu estou fazendo. Então é essa fábula que eu me conto. Mas na verdade eu acho que assim, as coisas foram indo e eu fui tentando manter uma consciência e um foco muito forte naquilo que eu entendia que me fazia bem e que não prejudicava ninguém. Eu tenho, dentre as várias crenças que eu tenho, tem uma que ela é muito forte, que é não fazendo nada de ruim, a gente já se ferra, imagina fazendo. E aí trabalhar como recrutador na minha jornada, foi desde ali de baixo até fazer grandes posições, e eu sempre gostei muito de ouvir as histórias dos outros, desde sempre. De entender por que as pessoas tomaram determinadas decisões. Chegou algum momento da minha vida que eu realmente entendi que a vida profissional e a vida pessoal é a mesma coisa. E aí eu fui me encantando como eu sou encantado até hoje. Então, eu conduzo grande parte dos processos seletivos que a Techers tem, justamente por isso, porque eu gosto de conhecer pessoas. Por isso a gente está aqui. Obrigada. Obrigada pela resposta e obrigada pelo convite. Foi uma delícia. Então, eu acho que é isso, né? É uma jornada que ela ainda me encanta. Eventualmente tem coisas dentro dessa dinâmica de recrutamento, executive search, que às vezes cansa? Tem, mas é processo. E aí processo você passa para as outras pessoas mais jovens que precisam aprender e a gente fica só com aquilo que é bom. Você delega bem. Exatamente, a gente delega. E aí a gente acha diversos argumentos e sinônimos positivos para a pessoa fazer aquilo ali que ela precisa fazer. E eu acho que é isso, né? Acho que a mensagem final é você nunca perder a perspectiva que a sua vida, a linha da sua vida é maior do que a linha da sua carreira. Com certeza. Acho que a hora que você entende isso, você põe tudo em perspectiva também, né? É porque, por exemplo, eu acho que o ser humano, em linhas gerais, ele foi feito para trabalhar. Trabalho é diferente de emprego.
A gente foi feito para produzir tudo aquilo que você quiser fazer. Desde que seja produzir pensamento e aí algum dia você vai e escreve, ou até, sei lá, construir uma casa. Isso é trabalho. Eu acho que na loucura dos últimos 30, 40 anos, trabalho e emprego foram se confundindo. Então tem muita gente que cai naquela besteira que diz, putz, se um dia eu ficar rico eu vou deixar de trabalhar. Não, você vai deixar de ter um emprego. Isso aí. Trabalhar, você vai trabalhar sempre, senão você morre. Acho que se tornar produtivo, mas obviamente vai mudando o contexto. Né? Exato. E as prioridades também vão mudando. Acho que isso é muito importante. Tem gente que põe a carreira acima de tudo. Aí eu acho uma grande armadilha. Né? Porque a carreira ela acaba. Exato. Ou ela vai acabar... Ou você muda, faz outra carreira, ou enfim... Mas ela é mais finita, né? A carreira corporativa, da maneira como a gente encara, se você chegar no topo cedo, você vai ficar no máximo 30 anos. Ou você vai sair, ou vão gentilmente te convidar para você sair. E é onde muitas pessoas não entendem que isso tem uma finitude e que quando elas se pegam numa terça-feira, 11 horas da manhã, acordada desde as 7 na beirada da cama, ela fala, cara, o que eu faço agora? Não desenvolveu outros desenvolveu interesses, nada, outras habilidades. achou que ia ficar eternamente naquela rotina, essa é a morte. Né? E aí eu acho que é onde muita gente tem dificuldade de fazer essa transição, Sim. porque é uma transição também, né? E eu acho que essa dificuldade não é que você vai deixar de ser você vai estar num outro contexto. Porque as empresas elas vão continuar. E a tarefa das pessoas de recursos humanos, por exemplo, é justamente garantir com que elas continuem. Exato. E tem que tomar cuidado com o ego, né? As pessoas às vezes acham que elas são imprescindíveis para a empresa. A cultura é mais forte do que o indivíduo. Isso eu aprendi ao longo da carreira e, assim, as empresas continuam sem um indivíduo, né? Sim. Às vezes o indivíduo faz muita diferença, sem dúvida, você não trabalharia na área. Mas quando elas também não precisam, elas também tomam as suas decisões. Então, acho que a pessoa precisa estar sempre preparada para um plano B, né? Assim como tem vários livros aí falando sobre isso, para você também não ser pego de surpresa. Eu acho que ser pego de surpresa é quando você realmente não se preparou, não prestou atenção no que poderia ter sido um cenário real. Né? E eu acho que muitas pessoas elas não querem prestar atenção, porque é cômodo. O mundo corporativo, apesar do que muita gente acha, é extremamente positivo, extremamente enriquecedor. Você, de fato, consegue mudar a sua vida e a vida de outras pessoas sendo CLT, trabalhando no mercado corporativo. Você sabe que você me lembrou uma história, se a gente tiver mais uns minutos. Eu estava conversando com uma pessoa, agora que eu retornei, muita gente conversando, almoço e tal, e eu fui conversar com um jovem líder. Ele falou, Paty, faz tempo que a gente não se vê, sim, vamos almoçar. Fomos almoçar, ele me convidou e tal. E aí, chegando lá, como é que você tá, tal, e ele gastou um tempão da conversa falando mal da tua empresa. É uma baita empresa, assim, bem percebida e tal. Aí chegou num ponto que eu falei, muito gentilmente, por que você tá lá? Né? A pessoa veja assim, você não tá legal, né? Aí ele parou, ele falou assim, nossa, tô muito negativo, né? Eu falei, um pouco, assim, negativo, né? Aí ele falou assim, eu falei, o que te tiraria de lá? E ele começou a refletir tudo que tem de bacana, ele falou, nossa, eu acho que eu tô numa contaminação de uma reclamação meio coletiva, assim, né? Eu falei, tomar cuidado, porque, de novo, as empresas são um meio de você poder acessar uma série de coisas. O CLT, hoje tem uma questão contra o CLT, assim, tem uma série de coisas de acessar. Às vezes não serve para todo mundo, tudo bem. Mas reflita se para você faz ainda sentido. Se não fizer, eu acho que em vez de reclamar, tomar uma ação, né? Porque eu acho que essa dificuldade de tomar ação e assumir as responsabilidades pela ação, eu acho que é muito grave hoje em dia, né? Precisa ser refletido e, assim, você tem sempre opção. Sim. Uma das opções, inclusive, é sair, né? E aí ele depois me ligou e falou, poxa, foi tão bom porque mudei completamente. Falei, que bom, porque eu estava muito preocupada de ser uma pessoa tão legal, tão negativa. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque é isso que eu acho que às vezes cria ambientes negativos, né? Todo mundo entra numa onda de tudo aqui é muito ruim, né? E muitas vezes tudo aqui é muito ruim com base no quê? Você já viu o que tem lá fora? Às vezes lá fora as coisas são piores ainda, e de fato são piores, não é uma percepção, é uma realidade. Nos Estados Unidos, no escritório da Filadélfia, o grupo de ambiente, a gente tinha lá um grupo de ambiente super ativo, super bacana.
E eles vinham, às vezes, com umas listas, assim, quando chegou na discussão do híbrido, vai ter híbrido, não vai ter híbrido, né? Temos que voltar para o escritório, não temos. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu não vou fazer a pesquisa como RH. Vocês vão fazer a pesquisa, pesquisem qualquer empresa aqui do entorno e me tragam o resultado. Me trouxeram o resultado depois de uns 2 meses, falando assim, a gente tem o melhor modelo da região. Eu falei, bom, então temos algum ponto aqui para discutir. Foi muito interessante esse exercício, porque quando a gente traz a pesquisa, há uma discussão, como é que você fez a pesquisa, método da pesquisa, quantas empresas, mas você colocou essa empresa, né? Eu falei, não, levem vocês, né? Eu vou acreditar no método, em tudo. E eles mesmos chegaram à conclusão que o nosso modelo era um modelo super competitivo, né? Não tem um jeito que vai atender todo mundo, mas pode ter um melhor ponto para a maioria, né? E aí é onde a gente tem que depois tratar as questões mais individualizadas de um jeito mais personalizado. Mas foi uma experiência interessante. Foi a primeira vez que eu falei, eu não preciso trazer a pesquisa, alguém vai trazer a pesquisa, que aí muda o lado da... Você não tem nenhum tipo de conflito de interesses, né? Não. Ou de desconfiança do que a gente não está fazendo o melhor para as pessoas. Aí a gente começou a trabalhar isso. Por que tanta desconfiança? Se a gente está buscando fazer o melhor. E, obviamente, encontramos oportunidade de engajar membros do grupo na hora de modelar um programa, enfim, acho que foi uma experiência muito bacana nesse aspecto. Para tudo, para licença paternidade, para fertilização, suporte à fertilização, uma série de coisas assim que foram debates assim belíssimos de trazer os grupos, não só do escritório, mas das plantas também, acho que não é uma discussão única dos escritórios, e trazer uma equalização de voz, de participação, mais efetiva das pessoas. E na tua visão, a realidade foi mudada para melhor? Foi mudada para melhor, sem dúvida nenhuma, né? Quem foi um dos stakeholders disso? Você, através o CEO também era um do cara... papel do RH. É por isso que eu sempre digo, RH ruim, empresa tende a ser ruim, RH competente, empresa tende a ser boa. Tive um CEO também que ajudou no ponto de vista de querer ouvir, né? Assim, ele falou, vamos ouvir. Se a gente vai atender todo mundo, é uma outra discussão. Mas a escuta era uma premissa importante em qualquer debate dos temas de RH. E aí virou muito fácil, né? Assim, a gente conseguiu começar a reverter um pouco essa visão de que a gente era só proteção da empresa, né? Uma loucura. Enfim, acho que é legal ter pontos de vista também. Acho que isso tem um pouco do modelo de inclusão, né? Das vozes importantes. E a gente aprende pra caramba, né? Assim, todo mundo tem valor nas suas contribuições. Para a gente terminar, Paty, você acha que as novas lideranças estão mais abertas a ouvir as outras pessoas? Pergunta difícil, né? Acho que tem culturas onde é estimulado a escuta. Eu acho que os mais jovens não querem repetir as falhas dos mais antigos, né? Então, o modelo comando e controle já é provado que em ambientes muito complexos de negócio não funciona, não é efetivo. Né? Você não vai ter, talvez, a holocracia, né? Onde todo mundo dá opinião de tudo, mas se você encontrar um ponto em comum, sim. Acho que os mais jovens querem ouvir. Eu acho que a necessidade de preparo da liderança, ela é e sempre foi importante. Eu acho que quando você engaja a liderança no planejamento de RH e você responsabiliza também pela execução, eu acho que aí o projeto é belíssimo. Né? Porque ninguém se recusa, ninguém quer ser visto como um mau líder. Né? É horrível você ser visto como o pior líder da organização. E tem rankings, tá? Não somos nós que fazemos, mas tem rankings. Todo mundo sabe, nossa, todo mundo quer trabalhar naquela área. Não é bem na área, né? É com aquela pessoa. Né? Então, eu acho que sim, há uma evolução, sim. Eu sempre encontrei bons líderes em todas as gerações. E também encontrei maus líderes em todas as gerações. Eu acho que com o acesso maior a aprendizados, eu acho que as novas gerações têm uma vantagem competitiva. Eu acho que elas têm que tomar cuidado só para não... Outro dia eu estava numa discussão super interessante com uma startup e eles entraram numa discussão muito louca de que o meu prompt vai falar com o seu prompt e que nós vamos fazer 5 minutos de conversa só para resolver coisas que os prompts não resolvem. Sim. Eu falei, com certeza será o futuro, porém a gente... eliminar o espaço do diálogo, não sei se me agrada, né? Mas eu acho interessante se desafiar, porque o ponto deles era, vamos nos desafiar, pôr a tecnologia ao máximo, para ver por que a gente é importante. Foi um exercício, né? Eu acho que a gente vai ver coisas muito avançadas nos próximos meses,
Mas o que eu sempre digo, Patrícia, é que nós precisamos tomar cuidado de achar que tudo aquilo que a gente vê vai se generalizar no mundo. E eu falo isso como um recrutador que trabalha no Brasil inteiro, e eu te garanto que no Brasil existem pelo menos 3 níveis de desenvolvimento. Grandes capitais a gente não perde para nenhum país de fora. Quando a gente sai, por exemplo, de São Paulo até 500 quilômetros, as necessidades e os desafios que o RH, por exemplo, tem são completamente diferentes do que o da capital. Quando a gente sai aí de 1.000 quilômetros e a gente vai para os grandes rincões, e essa é uma fala que eu sempre faço, a gente tem desafios completamente diferentes. Então a gente precisa estar antenado com todas essas mudanças, mas a gente precisa entender que no Brasil tem lugar que não tem nem internet ainda. Vai ter espaço, né? Tem muito espaço, tem muito espaço. Mas é não cair nessa loucura de que tudo vai ser máquina. Mas eu achei interessante o exercício, sabe? Sim. Mas me assustou um pouco, prompt com prompt. Só 5 minutos para alinhar, é muito efetivo. Sim. Mas no quê? Para quê? Né? Então, acho que a pergunta que ficou lá para todo mundo, e foi um exercício super bacana desse grupo, foi assim, onde é que a gente o humano de fato ainda é relevante? Sim. Eu achei super bacana. Sim. Então, acho que se desafiar filosoficamente nessas questões também é algo muito positivo. Ter espaço na organização para esses debates, o que às vezes é visto como perda de tempo. Isso é inovação. Isso é inovação, talvez no seu ápice, né? Eles acharam um livro de uma professora em Harvard que desafiava se vai precisar ter liderança no futuro. Eu falei, não, até eu comecei a ler o livro, porque eu falei, esse nem eu tinha visto. Então, assim, tem, claro, teorias que vão, você não precisa adotá-las, mas eu acho que se exercitar nessas teorias é muito interessante. Muito interessante. Muito bom. Patrícia, algo mais que você quer compartilhar com a gente, que eu não te perguntei? Não, foi super bacana, obrigada pelo convite, me senti na sala de casa. Muito bom. Obrigado você, por você ter compartilhado tudo isso, não só da tua vida pessoal, mas da tua vida profissional também. Bem-vinda de volta ao Brasil. Obrigada. Para você que está vendo a gente, onde as pessoas te acham? LinkedIn só ou tem outras redes sociais? LinkedIn, basicamente, é onde eu estou mais acessível. Não está travado o meu LinkedIn. As outras eu deixo um pouco mais a convite. Justíssimo. Então, obrigado mais uma vez. Para você que está vendo a gente, até o próximo episódio.